Olá a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos organizadores do evento por me convidarem para dar essa palestra para vocês e também agradecer a vocês por tirarem esse tempinho para escutar sobre cosmologia. E hoje eu vou falar sobre análise de dados na radiação cósmica de fundo, que é essa radiação que vem lá do universo primordial e nos permite entender um pouquinho sobre a evolução do universo. E eu vou falar principalmente sobre os dados futuros da polarização da CMB. Eu sou Larissa Santos, sou professora do Centro de Gravitação e Cosmologia na Universidade de Hangzhou, na China. Para começar, então, essa palestra, eu vou dar uma motivação para vocês do porquê estudar radiação cósmica de fundo, do porquê continuar coletando dados da radiação cósmica de fundo depois de tantos anos já de análise que nós temos. O objetivo desses experimentos futuros, vou dar uma breve recapitulação sobre o que é a radiação cósmica de fundo. Caso você não tenha familiaridade com esse tema, não se preocupe que eu vou tentar brevemente fazer um resumão sobre ela. Vou falar sobre a separação de componentes, que é uma etapa fundamental para a análise de dados em radiação cósmica de fundo, para que nós possamos extrair cosmologia desses dados. Vou falar do método ABS, que é um método que foi desenvolvido pelos meus colegas aqui na China de separação de componentes e que eu tenho aplicado em diversas pipelines e tentado usá-lo para extrair o sinal da radiação cósmica de fundo. Já fizemos testes de temperatura, que eu vou mostrar para vocês, testes em dados ou em simulações, melhor dizendo, de polarização, e vou falar sobre a separação de componentes em experimentos futuros, que é o que eu tenho dedicado o meu trabalho recentemente. Vamos começar com a evolução do universo, então. Como a gente acredita que o universo se desenvolveu até ele chegar no que ele é hoje? Então, dos primeiros eventos importantes que a gente acredita que tenha acontecido no universo muito primitivo é o que chamamos de inflação cósmica. Ou seja, o universo passou por uma expansão exponencialmente acelerada em seus primórdios, e isso pode explicar algumas coisas que nós observamos hoje no universo, como, por exemplo, o fato dele ser plano. Então, o universo ele pode ter diversas curvaturas, mas hoje sabemos exatamente através dos dados da radiação cósmica de fundo que ele é plano. E por que ele é plano? Então, a inflação cósmica tenta explicar, por exemplo, essa característica do universo, não somente essa, mas diversas outras. Então, a inflação cósmica, hoje, ela é uma extensão ao modelo cosmológico padrão, o modelo Lambda-CDM. Mas a inflação cósmica, ela ainda não tem nenhuma evidência direta de que ela ocorreu. Ela prevê alguns observáveis importantes, nós ainda não medimos esses observáveis, mas estamos à procura. Um deles é que o universo, então, tinha ondas gravitacionais primordiais. E essas ondas gravitacionais primordiais previstas pela inflação deixam uma impressão na radiação cósmica de fundo, mais especificamente na polarização da radiação cósmica de fundo, e nós conseguimos, a princípio, medir essa impressão. Então, um dos objetivos dos experimentos futuros da radiação cósmica de fundo é procurar por essa impressão de ondas gravitacionais primordiais na polarização da radiação cósmica de fundo. Então, antes de continuarmos, vamos entender um pouquinho o que é o modelo cosmológico padrão e o que é essa radiação cósmica de fundo. Então, eu vou explicar brevemente para vocês. O universo ele está em expansão e nós sabemos disso desde 1929 com as medidas do Hubble. Se olharmos para trás no tempo, o universo então era cada vez mais quente, cada vez mais denso. Nesse plasma inicial de partículas e radiação, já bem depois do período inflacionário, tá? Os prótons tentavam capturar os elétrons para formar átomos neutros. Mas o que acontecia?
os fótons desse mar de partículas e radiação, eles eram muito energéticos, colidiam contra esses átomos recém-formados e ionizavam-os, ou seja, separava mais uma vez os prótons dos elétrons. E essa batalha permaneceu por muito tempo, mas o universo ele se expandia, se esfriava, até o momento que o próton finalmente conseguiu capturar esse elétron, formar um átomo neutro, principalmente átomos de hidrogênio, e isso permitiu com que a radiação cósmica de fundo, esses fótons do universo primitivo, pudessem viajar livremente pelo universo e serem medidos hoje por nossos telescópios, tanto em Terra quanto no espaço. Mas as ondas gravitacionais, elas são previstas pela teoria da relatividade geral. Nós não tínhamos medido essas ondas gravitacionais de nenhuma forma até muito recentemente. Em 2015, elas foram medidas pela primeira vez pelo instrumento LIGO. Provavelmente vocês ouviram falar sobre isso, porque afinal de contas, em 2017, essas pessoas aí ganharam o Prêmio Nobel de Física exatamente pelas medidas das ondas gravitacionais. Essas ondas gravitacionais, elas foram geradas por objetos compactos que estavam espiralando aí em rota de colisão um com o outro e geram essas flutuações no tecido do espaço-tempo que nós conseguimos medir aqui na Terra, que são as ondas gravitacionais. Mas essa não foi a única, aparentemente, medida das ondas gravitacionais. Mais recentemente, em 2023, o NanoGrav também alertou ter evidências de ondas gravitacionais, mas agora de um fundo de ondas gravitacionais. E eles mediram isso analisando dados de 15 anos desse experimento, que está relacionado diferentemente do LIGO, que é o interferômetro. O NanoGrav são Pulsar Timing Arrays, então eles medem essas ondas gravitacionais de maneira diferente através do estudo dos pulsares. E é muito interessante. Então nós temos uma outra evidência de ondas gravitacionais, mas agora, nesse momento, de um fundo de ondas gravitacionais. E por que isso é importante? O que isso nos diz? Isso nos motiva a continuar procurando por ondas gravitacionais, porque, primeiro, elas existem de fato. Segundo, nós conseguimos medi-las. Então, a partir de agora, nós queremos medir também a tal da onda gravitacional primordial, que é prevista por teorias inflacionárias. E nós temos algumas maneiras de provar essa teoria inflacionária, então. Uma delas é medindo diretamente essas ondas gravitacionais primordiais. E a segunda maneira é medindo, por exemplo, a impressão que essas ondas gravitacionais primordiais deixam na polarização da radiação cósmica de fundo. Então, nesse slide, vocês estão vendo algumas formas de medir essas ondas gravitacionais e o que elas representam. Como mencionei, nós temos então o LIGO, que mediu essas ondas gravitacionais de objetos compactos que estão se aproximando um do outro, espiralando em rota de colisão, que é um interferômetro em Terra. Nós temos também os Pulsar Timing Arrays, que a gente usa os pulsares para medir essas ondas gravitacionais, que foi o que foi feito pelo NanoGrav para medir essas ondas gravitacionais de fundo. Nós temos já em operação, não em operação já está funcionando, mas o projeto já está em operação, que é um projeto de criar um interferômetro no espaço para medir ondas gravitacionais. Esse experimento já está em desenvolvimento há muitos anos e cada um desses experimentos mede essas ondas gravitacionais em diferentes ranges de frequência, tá? Em diferentes faixas de frequência. E um outro método é através da radiação cósmica de fundo, que vai medir essa assinatura das ondas gravitacionais primordiais lá do universo muito primitivo, previsto por teorias inflacionárias. E é focando nisso que os novos experimentos de radiação cósmica de fundo estão sendo construídos,
para tentar finalmente medir de maneira indireta essas ondas gravitacionais primordiais e provar teorias inflacionárias. Então, esse é o objetivo da maioria dos experimentos futuros de radiação cósmica de fundo: medir com precisão a polarização de modo B da radiação cósmica de fundo, que pode provar teorias inflacionárias. E eu vou explicar para vocês o que é esse modo B. Antes de falar de polarização da radiação cósmica de fundo, nós vamos falar da temperatura, que ela já foi bem medida durante todos esses anos com diversos experimentos no espaço e em terra. Essa temperatura da radiação cósmica de fundo, ela foi medida pela primeira vez em 1965 por Penzias e Wilson, que acabaram ganhando o Prêmio Nobel de Física lá na década de 70, porque a radiação cósmica de fundo se tornou um dos pilares do modelo cosmológico padrão, ou seja, do modelo do Big Bang. E o que significa essa temperatura da radiação cósmica de fundo? Então, a temperatura da radiação cósmica de fundo ela é bastante uniforme no céu. Mas se nós pensarmos que hoje temos estruturas formadas como galáxias, aglomerados de galáxias e toda uma rede cósmica de estruturas, elas precisam que no universo primitivo nós tenhamos algumas flutuações de densidade para que essas estruturas pudessem se formar ao longo do tempo. Então, pensando nisso, essa temperatura completamente uniforme da radiação cósmica de fundo, medida lá em 65, levantou algumas suspeitas. Muitos cosmólogos na época pensaram que a radiação cósmica de fundo deveria ter flutuações de temperatura e vários experimentos foram desenvolvidos para medir essas flutuações e elas foram de fato medidas uma parte em 100 mil, ou seja, elas são extremamente pequenas e são o que nós estamos vendo nesse mapa aí no slide. Essa escala de cores de azul para o vermelho, então representam flutuações de temperatura na radiação cósmica de fundo, da ordem de 10 a menos 5, como eu mencionei, e elas estão relacionadas a flutuações de densidade no universo primitivo. E como nós fazemos a análise de dados desse mapa que a gente obtém, por exemplo? A primeira coisa é decompor esse mapa em harmônicos esféricos, como vocês estão vendo aí nessa equação no slide. E a partir disso, nós obtemos os coeficientes desses harmônicos esféricos, que são os ALMs. Usando esses coeficientes, nós obtemos o espectro de potência, que é de extrema importância para, por exemplo, estimar os parâmetros cosmológicos, que vocês estão vendo ali nas últimas equações desse slide. Então, o que a gente faz para analisar a radiação cósmica de fundo? Nós comparamos o espectro de potência teórico previsto pelo modelo Lambda-CDM, que se baseia na teoria da relatividade geral, com os dados observacionais. Então, nós tentamos ajustar o modelo teórico às observações através de alguns parâmetros livres. Então, a gente ajusta esses valores para fazer com que esses dois espectros se sobreponham. E é isso que nós vemos nessa figura. Então, a curva em verde é o espectro teórico da radiação cósmica de fundo previsto pelo modelo. E os pontinhos vermelhos são aqueles obtidos através das observações e, nesse caso específico, da observação do satélite Planck. Então, nessa figura vocês podem ver que o modelo cosmológico padrão ele tem uma precisão sem precedentes e é um modelo extremamente bem sucedido. Ele consegue explicar muito bem o que nós observamos. Mas a radiação cósmica de fundo, ela tem um outro observável além da temperatura. Pequena parte dessa radiação primordial, ela é polarizada devido ao espalhamento Thomson lá na superfície de último espalhamento. Lembra quando os primeiros átomos foram formados? Esse momento é conhecido como recombinação. E ali, parte da luz da CMB, então, se tornou polarizada. E como que nós descrevemos a polarização da radiação cósmica de fundo? Através dos parâmetros de Stokes.
Provavelmente vocês já ouviram falar sobre isso. Então, a partir disso, nós construímos um campo da radiação cósmica de fundo, um campo polarizado. E esse campo, ele é descrito por um spin 2, e vocês veem nessa equação última aí do slide, tá? P de N é a localização no céu, tá? Igual a Q mais I vezes U. Então, nós descrevemos a polarização da radiação cósmica de fundo através desse campo, que é uma combinação desses parâmetros de Stokes. Mas na radiação cósmica de fundo, nós não usamos esses parâmetros de Stokes. Nós usamos alguns parâmetros que são independentes da coordenada e nós transformamos isso para o que nós chamamos então de modo E e modo B de polarização. Então, esse campo de polarização da radiação cósmica de fundo, que é uma combinação dos parâmetros de Stokes, ele também pode ser a gente pode fazer uma expansão em harmônicos esféricos, tá? Como a gente fez para a temperatura, que é essa primeira equação do slide que vocês estão vendo. Então, nós teremos o quê? Nós teremos o coeficiente dessa expansão, que são os ALMs, mas agora é de spin 2, lembrem. Então, a partir disso, nós conseguimos construir dois outros coeficientes, que são os ILMs e os BLMs, que vocês conseguem ver nessas duas equações. Então, eles são construídos a partir dessa decomposição em harmônicos esféricos desse campo de spin 2. E a partir disso, nós construímos um mapa E e um mapa B da polarização da radiação cósmica de fundo. E o que é importante para a gente, então, é esse mapa B, porque é a partir dele que nós podemos, talvez, conseguir provar o modelo inflacionário, porque as ondas gravitacionais primordiais do universo, geradas a partir da inflação, elas colocam uma impressão na radiação cósmica de fundo no modo B de polarização. Nesse slide, nós estamos vendo os espectros de potência da radiação cósmica de fundo, mais uma vez, o espectro da temperatura, que vocês estão vendo como o primeiro gráfico aí de cima para baixo, tá? Então, esse é o que eu já mostrei para vocês, que tem uma precisão sem precedentes, né, com relação ao modelo cosmológico. Então, nós temos esse primeiro espectro de potência. Logo abaixo, nós vemos o espectro de potência do modo E de polarização, tá bom? Que está relacionado a essas perturbações escalares lá no universo primitivo. E nós temos o modo B de polarização, que também existem algumas causas para esse modo B de polarização. Uma é que ele pode estar relacionado com essas ondas gravitacionais primordiais, que está mais à esquerda aí do espectro para multipolos menores, o que quer dizer que nós estamos falando de escalas angulares grandes no céu. Então, esse modo B primordial está relacionado a essas escalas maiores, que é esse último gráfico que vocês estão vendo aí na figura, que é o gráfico pontilhado, tá? Que tá ali primordial, que vocês podem ler. E o outro gráfico logo acima também é modo B, mas é o modo B secundário que nós chamamos, ou seja, ele não está relacionado ao universo primitivo. Esse modo B secundário, ele é gerado a partir da viagem da CMB lá na superfície de último espalhamento até ela chegar a nós. Porque esses fótons que estão viajando pelo universo, eles têm diversos obstáculos pelo meio do caminho, né? Tem galáxias, aglomerado de galáxias, e pode acontecer diversas coisas diferentes com esses fótons durante esse caminho. Uma delas é a lente gravitacional. Então, a trajetória do fóton pode ser desviada pelos campos gravitacionais no meio do caminho, e eles sofrem lente gravitacional. E isso faz com que o modo E de polarização, seja convertido no modo B de polarização. E esse modo B secundário, ele pode ser um contaminante para o nosso modo B primordial, apesar dele ser mais importante
para escalas angulares menores no céu ou multipolos maiores, como vocês podem ver no gráfico, que é esse terceiro gráfico de cima para baixo, tá? CMB-BB, vocês estão vendo ali escritos. Então, ele é mais importante, você vê, ele tem um pico ali, lá em L igual a 1000, 1500 mais ou menos. Então, ele é mais importante nessa faixa de multipolos, enquanto o modo B primordial, ele é mais importante lá no início do espectro, como vocês podem ver. Mas ele contamina o nosso modo B primordial, esse modo B secundário. E o que a gente sabe hoje? Existe um parâmetro chamado razão tensorial escalar que nos dá a informação sobre esse modo B primordial. Então, se nós medirmos um valor para esse parâmetro R, quer dizer que nós medimos essa impressão de ondas gravitacionais primordiais na radiação cósmica de fundo. Hoje nós temos somente um limite superior para esse R, que é 0,044. Esse valor é de 2021, tá? Então, veja que é um valor extremamente pequeno e nós temos que ter instrumentos bastante sensíveis e fazer uma limpeza desse céu bastante precisa para conseguir, talvez, medir esse R caso ele esteja lá. Então é importante mencionar isso, que é um valor extremamente pequeno. E eu nem falei para vocês a respeito de um erro intrínseco nas medidas da radiação cósmica de fundo, que é chamado de variância cósmica, tá? Então a gente está chegando quase no limite aí da variância cósmica também. Então, para quem souber do que eu estou falando, mas é uma limitação intrínseca nas medidas da radiação cósmica de fundo, pelo fato de termos somente um universo para medir. Então, o problema é medir esse modo B primordial da radiação cósmica de fundo, porque ele é extremamente desafiador. O sinal é muito pequeno, nós temos diversos contaminantes. Eu mencionei para vocês do modo B secundário, que pode ser um contaminante para o modo B primordial, mas nós temos também, além dele, nós temos contaminação da nossa própria galáxia, ou seja, a galáxia ela gera um sinal polarizado modo B que pode camuflar o nosso sinal primordial, tá? O ruído instrumental também é muito importante, tem que ser levado em consideração, e as lentes gravitacionais, que é esse modo B secundário que eu mencionei, que converte o modo E em modo B. Então esse é um grande desafio. Eu quero contar para vocês uma historinha para mostrar para vocês o quão difícil tem sido essa busca por esse modo B primordial. Lá em 2014, eu era aluna de pós-doutorado na Itália e presenciei esse anúncio em primeira mão. Os pesquisadores do telescópio BICEP, eles anunciaram que tinham medido esse modo B primordial da radiação cósmica de fundo com um R igual a 0,2. Então, lembra que eu falei para vocês que hoje o limite superior do R está em 0,044? Naquela época eles anunciaram que mediram esse sinal com esse valor, esse R, esse parâmetro igual a 0,2. Então, quando vocês podem ver nessa figura, nós temos aí essas curvas vermelhas. Então, nós temos a curva vermelha sólida, que é para o modo B secundário, e nós temos a curva pontilhada, que tem relação ao modo B primordial. E esse seria um valor para R igual a 0,2. Tá? A curva pontilhada em vermelho. E os dados do BICEP foram exatamente esses pontinhos pretos no gráfico. Ou seja, olhando para esse gráfico, você vê claramente que foi medido esse modo B primordial. E essa é uma descoberta extremamente importante, como eu mencionei, pode provar os modelos inflacionários, ou seja, com certeza é uma descoberta para um prêmio Nobel. Mas as pessoas começaram a desconfiar depois que passou aquela grande euforia
começaram a desconfiar que esse valor para R era um valor extremamente alto e que se esse valor fosse real, outros experimentos já teriam medido. E por que eles não mediram? Então, os cálculos foram refeitos com diversos times, tá? Em colaboração e concluiu-se que estava errado. Concluiu-se que, na verdade, o que o Bicep tinha medido não era o modo B primordial, mas sim contaminantes da galáxia. Então está aí o porquê é tão importante a gente fazer uma boa separação de componentes, a gente fazer uma boa limpeza do céu antes de conseguir analisar esses dados, para a gente não ter, né, não cometer nenhum equívoco com relação à interpretação do que a gente está vendo. E como a gente pode resolver esse problema? Existem diversos métodos hoje no mercado para fazer essa separação de componentes que a gente chama. Então, a gente tem a radiação cósmica de fundo e a gente tem diversos contaminantes que podem prejudicar a nossa visão do que estava acontecendo lá. Um desses métodos é um método muito famoso que já está sendo utilizado há muito tempo, que chama Internal Linear Combination em inglês, tá? Eu fiz a tradução assim, mas eu nem sei se é essa a tradução realmente. O que a gente enxerga no céu? A gente enxerga, então, radiação cósmica de fundo, contaminantes e ruído do instrumento, que é o que vocês estão vendo na primeira equação. Lembra o que são os ALMs? Os ALMs são os coeficientes da decomposição em harmônicos esféricos. Então, a gente tem o ALM do céu total, que é esse ALMI, que vocês estão vendo na primeira equação. Temos o ALMC, que é o da radiação cósmica de fundo, mais os foregrounds, que é o de F, né, que são os contaminantes, mais o de N, A elevado a N, A de N, né, não elevado, mas o A de N, que é correspondente ao instrumento. Então, o céu é uma somatória de diversos sinais. E a gente quer o quê? A gente quer isolar o sinal da radiação cósmica de fundo e se livrar desse monte de contaminantes. E esse tipo de método, ele faz uma combinação linear em experimentos multifrequência. Ou seja, nós medimos o céu em diferentes frequências. Na figura à esquerda, vocês estão vendo exemplos do satélite Planck. Então, nós temos o céu em 30 GHz até 852 GHz ali. E nós vemos que essa faixa no meio é a galáxia, tá? Essa faixa escura vermelha no meio dos mapas, ela é a galáxia e ela é um contaminante muito forte para o sinal da radiação cósmica de fundo. Esses mapas que vocês estão vendo aí são mapas de temperatura da radiação cósmica de fundo do satélite Planck, tá? São mapas reais. Então, nós fazemos uma combinação linear desses mapas, multifrequência, para tentar extrair o sinal da radiação cósmica de fundo no mapa limpo. Aí vocês veem essa equação que está em destaque aí no quadradinho vermelho, né? Então nós temos que esse ALM, esse coeficiente limpo, ele é igual ao coeficiente do céu total, tá? Multiplicado por um peso. E esse peso é dado por essa equação abaixo, que está relacionado ao quê? A uma matriz dos espectros de potência em diversas frequências. Tá? E a combinação de frequências diferentes, que essa é dado por essa matriz de covariância que vocês estão vendo, CL e J, sendo que I é para I e J correspondem a diferentes frequências, tá? E o L é o multipolo. Então, nós conseguimos dessa maneira extrair um sinal limpo da CMB. E esse é um método já bastante usado, respeitado e que consegue realmente extrair os dados da radiação cósmica de fundo e já foi testado em diversos experimentos. Nós aqui da China desenvolvemos esse método chamado The Analytical Method of Blind Separation, ou ABS para os íntimos, tá? Esse método, ele é um método parecido com o ILC, que é o método anterior, mas ele tem uma diferença crucial.
Nesse caso, em vez de utilizarmos os coeficientes ALM, nós vamos utilizar direto os espectros de potência. Então, nós temos aí DOBS, né, que é o espectro de potência nas frequências I, J observado, é uma somatória do espectro de potência da radiação cósmica de fundo, mais o espectro de potência das contaminações, mais o espectro de potência do ruído, nessas diversas frequências. Nós vamos montar essa matriz, nós vamos extrair dessa matriz os autovalores e os autovetores, e a partir disso vamos saber qual é o subespaço no qual mora a radiação cósmica de fundo e conseguir extrair desse céu contaminado o espectro de potência da radiação cósmica de fundo limpa. Então, qual a diferença desse método para o método anterior? No método anterior, nós obtemos um mapa do céu, porque nós estamos falando desses coeficientes ALM. Nesse caso, nós obtemos apenas o espectro de potência, não obtemos um mapa. Existem vantagens e desvantagens para isso. Uma desvantagem é que, claro, nós não conseguimos fazer todas as análises, porque tem análises que nós precisamos do mapa em si. Mas algumas análises, como por exemplo, estimativa de parâmetros cosmológicos, nós conseguimos fazer somente com o espectro de potência. E uma vantagem muito importante do ABS, por ele não produzir mapas, ele é muito mais simples e de implementação rápida, o que nos permite fazer diversos tipos de análise com ele, e é o que eu vou mostrar mais para frente. Então, primeiro, nós vamos testar o ABS para a temperatura da CMB. O que a gente fez nesse artigo? A gente simulou o céu como se fosse o céu do satélite Planck, com as mesmas bandas de frequência, tá? 7 bandas de frequência, as galáxias foram todas simuladas, né? Para semelhantes ao que era do satélite Planck. E aqui a contaminação da galáxia que a gente incluiu nessas simulações, né, que são as mais importantes para a temperatura, que é a síncrotron, livre-livre, poeira térmica e anomalous microwave emission, tá? Que vocês podem ver nesse gráfico como elas se comportam com relação à frequência. Então, nós vemos aí que a emissão síncrotron da galáxia, assim como a emissão livre-livre, elas são mais importantes para frequências mais baixas, assim como que a poeira térmica, por exemplo, ela é mais importante em frequências mais altas, que a gente consegue ver bem nesse gráfico aí. Então, aqui a gente consegue comparar a radiação cósmica de fundo com os contaminantes. Então, esses são os espectros de potência dos contaminantes, que vocês podem ver. Nós temos a poeira, nós temos síncrotron livre-livre, anomalous microwave emission e o ruído do instrumento nessas diferentes cores que estão na legenda de cada gráfico. E em azul escuro é o da radiação cósmica de fundo. Então, mesmo quando nós excluímos aquela região mais contaminada da galáxia, que é a região ali central do mapa, cortando aquela região mesmo, como se ela não existisse, tá vendo essa faixa cinza no meio? É uma máscara, né? Um corte que a gente faz, e como se essa região não existisse, a gente não considera ela nos nossos cálculos, tá? E mesmo assim, para algumas frequências, algumas faixas de frequência, o sinal ainda é dominado pela contaminação. A gente vê isso claramente ali em 30 GHz, né? Que o sinal é dominado por livre-livre, e também em 353 GHz, que o sinal é dominado pela poeira nos espectros de potência abaixo. Então, mesmo com a exclusão dessa faixa extremamente contaminada da galáxia. E nós recuperamos, usando essas simulações, o espectro de potência da radiação cósmica de fundo, usando o método ABS. Então, cortando o plano da galáxia ali, como a gente viu, aquele corte ali, a gente consegue nós conseguimos recuperar o espectro de potência da radiação cósmica de fundo. Então, a gente tem aí o espectro real, que é o que está em vermelho, e o espectro recuperado pelo método, que é
os triângulozinhos em verde. Então a gente vê que a gente tem uma excelente recuperação do espectro de potência da radiação cósmica de fundo. Para o céu inteiro, ou seja, mantendo ali aquela galáxia no centro que é extremamente contaminada, nós temos mesmo assim uma boa recuperação do espectro de potência do céu que vocês estão vendo no gráfico aí da direita, o full sky. Tá? Então, o método ele se mostrou bastante eficiente na recuperação do espectro de potência, da temperatura da radiação cósmica de fundo, tanto quando consideramos um céu inteiro, ou seja, com a faixa da galáxia incluída, com uma emissão extremamente forte, ou quando mascaramos essa região. Então, nós realizamos 50 simulações independentes de um conjunto de simulações e comparamos com o mapa real, simulado também, tá? Tudo aqui que a gente usou foi simulação, não usamos dados da CMB nesse caso. E nós descobrimos que esse estimador fornece uma estimativa bem eficiente do espectro de potência da radiação cósmica de fundo dentro da barra de erro de 1 sigma, na maioria das escalas. E ao escolher uma máscara galáctica que corta ali o centro do mapa, esse espectro de potência é recuperado com uma precisão muito boa. Agora a gente vai passar brevemente para a polarização da radiação cósmica de fundo, porque, como eu mencionei, é o objetivo da maioria dos experimentos futuros, tá? E nós temos alguns experimentos que já estão sendo desenvolvidos, já foram aprovados pela agência espacial, já estão em andamento assim rápido. Que um deles é o Lightbird, que é um experimento japonês, um satélite japonês liderado pelo Japão, mas que também tem colaboração com outros países, e ele já está indo de vento em polpa, digamos assim. E ele tem como um dos objetivos principais medir esse modo B primordial da radiação cósmica de fundo. Outros dois experimentos que estão sendo propostos ainda é o PICO, mas é um experimento que ainda não foi selecionado, e o CORE, que seria um experimento da Agência Espacial Europeia, o PICO da NASA, e também ainda não foi selecionado. Então a gente está vendo aí nas datas que a previsão seria para 2030 mais, eu acho que bem mais que isso, tá? Porque ele nem foi aprovado ainda. E o CORE 2035 mais também. E o Lightbird tá 2027, 2028, não sai nessa data, tá? Talvez daqui nos próximos 10 anos a gente espera que ele saia. Então a gente fez simulou um experimento de radiação cósmica de fundo similar ao pico, com essas bandas de frequência e com esses níveis de ruído que vocês estão vendo aí. Então, seja um experimento bastante sensível, que seria, né, a próxima geração ainda de satélites de polarização da CMB. A contaminação galáctica da polarização, então, os mais importantes é a síncrotron, que é importante para frequências menores, e poeira térmica, thermal dust, que é importante em frequências maiores. Então, esses são os dois principais contaminantes para a polarização da radiação cósmica de fundo. E aí a gente consegue ver também como que é, né, a radiação cósmica de fundo com a frequência para o modo E e para o modo B para diferentes razões tensoriais escalar, né? Que a gente está vendo aí o R 10 a menos 2 e R 10 a menos 4. No nosso método, então, no nosso artigo, a gente fez exatamente como na temperatura, a gente pensou num experimento que fosse como o pico, para poder tentar, porque o Planck ele não é tão sensível assim à polarização, tá? Para tentar medir ver como o nosso método se comporta na polarização também, para poder conseguir separar o nosso sinal dos contaminantes. Então, para cada um, a gente utilizou esses mesmos contaminantes que estão aqui, o síncrotron e a poeira, e incluiu também o ruído instrumental. A gente gerou tudo isso usando um pacote do Python, tá? Para quem tiver interesse, é o Python Sky Model, que é baseado no Planck Sky Model. Enfim,
tem ali a referência, caso alguém tenha interesse em ir nos detalhes dessas simulações. Então aqui a gente gerou CMB versus os contaminantes, para vocês terem uma ideia. Então o modo E de polarização na primeira linha e o modo B de polarização na linha de baixo. E nós vemos que para o modo B de polarização, em todas as frequências, o sinal é dominado por contaminação. Então, para vocês verem a dificuldade que a gente vai ter aí no futuro, que a gente já está tendo com experimentos em terra, de conseguir separar esse sinal do ruído e dos contaminantes. Nós usamos uma máscara, tá? Uma máscara galáctica, que é essa máscara que vocês estão vendo aí à esquerda. Ela é uma máscara que é a máscara do satélite Planck, tá? Então a gente utilizou essa máscara que tem uma cobertura, que deixa uma cobertura do céu final de aproximadamente 75%. Quando eu falo apodizada, quer dizer que essa máscara ela foi suavizada nas bordas, tá? Isso é importante para os cálculos. Quando a gente fala de céu parcial, nós temos uma dificuldade para conseguir recuperar o modo E e o modo B de polarização em céu parcial. Não é a mesma coisa do céu inteiro, tá? Então, no caso ideal de cobertura do céu completo, quando nós estamos falando de satélite, mesmo assim com certo cuidado, porque como a gente viu, a galáxia ela tem uma emissão muito forte. Mesmo quando a gente mede a galáxia, o céu inteiro, a galáxia, a gente tem que removê-la de alguma forma. Hoje já existem métodos que talvez não precise remover a galáxia, a gente consegue trabalhar com o céu inteiro, dependendo do que a gente quer fazer no mapa, mas em alguns casos você precisa remover a galáxia. Tá? Então, o campo de polarização linear da CMB, ele é descrito, como eu mencionei, pelos parâmetros Q e U de Stokes, e ele pode ser decomposto de forma inequívoca em componentes do modo E e modo B, quando estamos falando do céu inteiro. Contudo, se o campo de polarização não for medido em todo o céu, ou seja, quando tivermos experimentos no solo, que nós não temos, né, uma abrangência de céu inteiro como um satélite, por exemplo, e mesmo o satélite, levando em consideração, como eu mencionei, depende do que a gente quer medir, talvez precisamos, mesmo no céu inteiro, remover parte do céu, que é essa parte mais contaminada da galáxia. Então a decomposição do modo E e B ela não é única. Então existem modos que satisfazem as propriedades do modo E e modo B simultaneamente no trecho do céu observado. Isso gera uma confusão entre modo E e modo B e ela deve ser corrigida para estimar os espectros de potência. Então, nesse caso que eu vou mostrar para vocês, nós utilizamos um método que foi proposto por esses autores que estão aí no slide para calcular os coeficientes E e B, evitando esse vazamento do modo E para o modo B, que também acaba sendo uma contaminação a mais nos nossos dados. Então a gente começa a juntar muito método, entendeu? É um método para poder separar é um método para poder extrair o modo E e B do céu, do Q e U, do céu parcial, um método para separar as componentes. Então, se vocês têm que levar em consideração que isso acaba dificultando muito a análise de dados, porque a gente começa a sobrepor um erro em cima do outro, tá? Então, essa é toda a dificuldade que nós estamos tendo aí no desenvolvimento de técnicas para conseguir extrair cosmologia desses pequenos sinais, não só da radiação cósmica de fundo, tá? Mas de outros sinais cosmológicos também. Então, aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, desses CLs obtidos através desse método SZ, que eu vou chamar para vocês, tá? Porque é o nome dos autores, ó, Smith e Zaldarriaga. Então, esse método SZ, ele acaba que introduz bastante erro em multipolos menores. E a gente lembra que o nosso modo B primordial, ele está mais importante onde?
nos multipolos menores. Então a gente acaba que tem muito erro nessa região, principalmente em máscaras e máscaras com furos, tá? Que são removidas essas outras partes também, porque a gente não tem só a galáxia como contaminante, a gente tem também outras fontes fora da galáxia que contaminam o sinal. Então, se nós fizermos essa máscara com furos, o desempenho do método ele se deteriora muito para multipolos menores do que 100. E isso acaba sendo muito relevante no nosso caso, que queremos medir exatamente esse modo B primordial que é importante nessa região. Aqui é o resultado que nós obtivemos para o céu inteiro. Então, em cima nós temos R igual a zero, ou seja, nós não temos nenhuma onda gravitacional primordial, tá? Então, nós temos na esquerda o espectro para o modo E, à direita a espectro para o modo B. A gente vê que essa grande faixa verde é o erro, tá? Então, essa sombra verde, ela é bastante relevante para multipolos menores, principalmente multipolos menores que 50. E quando a gente aumenta aí o R para 0,05, esse artigo é de 2021 e hoje a gente já sabe que está 0,044 o limite superior para o R, mas assim, está bem próximo, né? A gente vê que consegue também obter um resultado satisfatório para o modo E, mas o modo B de polarização ainda tem esse erro muito grande para multipolos mais baixos, o que deixaria o nosso resultado dúbio com relação a uma possível medida desse parâmetro R. Aqui a gente faz a mesma análise agora para céu parcial. No céu parcial, nós vemos que o problema ele aumenta bastante. Como eu mencionei, nós estamos colocando um erro em cima do outro, tá? Então, nesse caso, nós temos o erro do método SZ para obter o modo E e B a partir do céu parcial Q e U. E nós somamos em cima disso o erro do próprio método ABS. Então, nesse caso, a gente vê que nós precisamos melhorar o método caso queiramos utilizá-lo para tentar extrair o sinal polarizado da CMB para um céu parcial, principalmente levando em consideração esse modo B primordial. Então, para concluir, nós descobrimos que o método ABS ele é capaz de estimar os espectros de potência dos modos E e B da CMB dentro da barra de erro de 1 sigma na maioria das escalas, entre 50 e 1050. Para céu completo, a diferença entre o espectro recuperado e o de entrada está dentro de 20% para toda a faixa de multipolos e em todos os casos testados. E para céu parcial, a diferença entre o espectro recuperado e o espectro de entrada está dentro de 20% para L maior que 50. E esse é um dos grandes desvantagens que nós vimos unindo esses dois métodos. Então, a gente precisa otimizar essas metodologias para poder identificar o sinal primordial do modo B. Mas a boa notícia é que eu já trabalhei nessa otimização do ABS, tá? E tenho trabalhado nela nos últimos tempos e em breve nós teremos aí um artigo sobre essa otimização e como nós podemos utilizá-lo em combinação com outras ferramentas e principalmente para instrumentos futuros, para instrumentos atuais e instrumentos de céu parcial, ainda nós temos muitos desafios para conseguir recuperar esse sinal. Por isso que nós, pesquisadores e agências espaciais, também estamos investindo aí em propostas para projetos de satélites para conseguir medir o céu completo, na esperança e na expectativa de conseguir provar esses modelos inflacionários, porque seria, como eu mencionei, não só uma descoberta do Prêmio Nobel, mas uma descoberta muito importante para a cosmologia em todo caso. Caso tenhamos medido esse modo B na CMB, será uma grande descoberta. E se nós não medirmos, também é um alerta. E também
de certo modo, né, uma grande descoberta, mas nesse caso nós teríamos que focar os nossos esforços em medir diretamente essas ondas gravitacionais primordiais. Aí, elas não sendo medidas, aí realmente talvez nós teríamos que rever nossos modelos de evolução do universo e tentar entender de outra forma o que está acontecendo. Mas aí isso é um caso ainda para o futuro. Nós estamos nessa tentativa de buscar por esse modo B de polarização e, quiçá, no futuro, pela medida direta dessas ondas gravitacionais primordiais. Então, prós e contras do método ABS, né? É um método de separação de componentes cego. Eu não falei sobre isso, não entrei em detalhes sobre esses métodos, porque senão a gente não ia ter tempo aqui de falar sobre tudo, mas esse método cego quer dizer que ele não assume nada a respeito dos contaminantes, tá? Porque tem métodos que assumem certas características do contaminante e os métodos cegos não assumem, tá? Então, isso é uma vantagem desse método. O ABS é de implementação rápida e simples. Essa é a grande vantagem. E desvantagem é que a estimativa do espectro de potência ela acaba sendo um pouco tendenciosa para esses multipolos mais baixos quanto altos. Eu não falei dos vieses do método porque eu não ia ter tempo, mas existem alguns vieses tanto para multipolos muito baixos quanto para muito altos. Como eu mencionei, eu já trabalhei um pouco nessa otimização do método, então já está bem melhor, mas ainda temos alguns vieses, tá? E falta a implementação para obter mapas, né? E não só espectros de potência. E para finalizar, eu quero mencionar esse trabalho em andamento, né, em colaboração com a Camila, que talvez vocês conheçam do INPE, em colaboração com a Elisa do Japão, do Kavli Institute no Japão, e em colaboração também com o Carlo Baccialupi, que é o pesquisador da CISA na Itália, que é membro do Lightbird. Então, esse é o resultado que nós obtivemos usando o método ABS para o experimento do Lightbird e do Pico. Então, nós usamos exatamente as bandas de frequência, os ruídos previstos para cada experimento em diversas simulações e nós conseguimos extrair esses espectros de potência aí para o modo B e para o modo E através do método ABS. Então a gente vê que tem o R, né, essa variação do R e também do tal, mas eu não vou falar sobre esse parâmetro em específico porque a gente não mencionamos ele durante a palestra, né, que é Optical Data, então não vou falar sobre ele, mas nós tentamos recuperar e estimar esses dois parâmetros através do método ABS, utilizado em simulações do Lightbird e do Pico, tá? E como que a gente conseguiu estimar esses parâmetros? Então, a gente tentou construir uma pipeline completa desses experimentos, saindo do mapa sujo, do mapa com as contaminações, até a estimativa do parâmetro cosmológico. Então, não é só o método de separação de componentes que está presente, mas também o método de estimativa de parâmetros cosmológicos. E é isso que foi interessante, que está sendo interessante nesse trabalho. Nós utilizamos o método ABS junto com metodologias de aprendizado de máquina para poder estimar esses parâmetros cosmológicos. Essas metodologias de aprendizado de máquina, elas requerem muito do computador, né? Então é muito difícil unir métodos de separação de componentes com métodos de aprendizado de máquina. Normalmente o que a gente faz é introduzir resíduos de contaminação nos mapas e, a partir disso, estimar os parâmetros cosmológicos usando machine learning. Mas nesse caso, como o método ABS é um método bastante rápido e eficiente, nós conseguimos montar uma linha de pipeline completa utilizando juntamente o método de separação de componentes e machine learning para obter
o espectro de potência. Então a gente foi muito bem sucedido nesse resultado aí. E esse é o resultado final desse trabalho que ainda está em andamento, tá? Então é o resultado final que eu vou mostrar hoje para vocês, mas no dia que eu gravei essa palestra, nós ainda estamos trabalhando no artigo, mas com certeza, quando sair para vocês esse vídeo, o artigo já vai estar publicado. Assim espero. Então, esse resultado mostra que nós conseguimos recuperar de maneira bastante eficiente a razão tensorial escalar, tanto para o Pico quanto para o Lightbird. Claro, ela acaba que é mais eficiente para o Pico porque é um experimento mais sensível, mas também conseguimos recuperar dentro do esperado para o experimento Lightbird e dentro das estimativas que a própria equipe fez usando outros métodos. Então, nós avançamos bastante nessa linha de conseguir usar Machine Learning numa pipeline mais completa de análise de dados, o que a gente não fazia anteriormente. Então, esse é um resultado bastante importante desse trabalho e uma maneira de usar esse método ABS dentro aí das perspectivas dos futuros experimentos. Antes de encerrar, eu quero lembrar para vocês que o meu livro está disponível na Amazon e nas melhores livrarias do país. Ele fala sobre as grandes ideias na ciência. O prefácio foi escrito pelo nosso querido professor Marcelo Gleiser e espero que vocês gostem da leitura, quero que vocês vão lá. Quem já comprou também, passa lá na Amazon e deixa para mim uma estrelinha, um comentário, que é muito importante para a divulgação do livro. E também quero lembrar vocês que eu tenho um canal tanto no YouTube quanto no Instagram, então para quem ainda não me segue, passa lá para seguir. E obrigada pela atenção, agradeço mais uma vez a presença de todos e agradeço os organizadores pela oportunidade. Obrigada e até breve.